Várias dissensões ocorreram no exército cruzado, o que fez com que vários membros do exército cruzado desertassem para Tiro e para outros lugares. Chegou mesmo a haver uma tentativa de paz entre Saladino e Ricardo, mas ela era apenas uma tentativa de Saladino conseguir tempo para reorganizar o exército dele. Os muçulmanos tomaram a cidade de Jopé, mas os cruzados, sob a liderança de Ricardo, conseguiram a recuperar. As dissensões também aconteciam entre os membros do exército muçulmano, como por exemplo as disputas entre os curdos, que era um povo, e os mamelucos. Isso devido à crença dos curdos de os mamelucos tomarem todos os despojos, enquanto que eles, os curdos, eram forçados a tomar a frente na guerra. No fim, a paz foi alcançada. Isso devido a um tratado feito entre Saladino e Ricardo, rei da Inglaterra. Tratado no qual ambos os lados, os cruzados de Ricardo e outros, e os muçulmanos de Saladino, ganhavam territórios. Os cristãos ganharam a Palestina, que foi dada ao conde de Champagne, Henrique, o bispo de Salisbury, e os cruzados, em especial os ingleses, puderam ver a cruz na qual Cristo fora crucificado. Ele, o bispo Salisbury e Saladino conversaram lá longamente sobre a guerra. A entrada em Jerusalém foi privada aos franceses devido às ações dos mesmos em relação ao rei da Inglaterra, Ricardo. No fim, a Terceira Cruzada não deu aos cruzados a reconquista da Terra Santa, mas ela lhes deu a tomada da cidade de Toleimada e a destruição de Ascalon. Além dela, esta guerra fazia milhares, cerca de 100.000 peregrinos, torná-los cerca de 100.000 peregrinos em mártires. Nesta cruzada, a, entre aspas, barbárie de ambos os lados diminuiu muito. Isso devido ao ponto de, muçulmanos serem admitidos, serem recebidos nas mesas dos banquetes dos cristãos e vice-versa, o que gerou uma troca de usos e costumes entre os dois lados. Além do filho de Malek Adhel, que pelo que eu me recordo era Malek Adhel, o irmão de Saladino, além do filho dele ter sido enviado pelo mesmo com Malek para ser treinado como cavaleiro pelos barões cruzados. Ocorreram muitos avanços na área militar. Isso no caso desde o uso da lança a outras conquistas. O filho de Ayoub, Saladino se distinguia, no caso, o filho de Ayoub, no caso do pai de Saladino, Saladino se
distinguia muito de Ricardo, pois o primeiro só tinha paixão por reinar e guerrear pelo Alcorão, enquanto que o segundo, Ricardo, era sujeito à inconstância e às fugazes paixões humanas. Um dos grandes feitos alcançados na Terceira Cruzada foi a vitória da Marinha Britânica sobre um dos grandes navios turcos. Fora esta uma das primeiras conquistas da Marinha dos ingleses, que ocorreu em Tiro. Outro grande feito fora a retomada do reino do Chipre. Voltando da Terceira Cruzada, Ricardo fora preso pelo Duque de Áustria, devido a uma injúria feita pelo rei inglês ao austríaco. A tal duque, durante o ataque a Toleimada, ele fora encerrado posteriormente no castelo de Trífeos. Isso após o trovador Blondel ter descoberto Ricardo sob o poder do duque austríaco. Ricardo fora liberto do seu cativeiro através do pagamento de um resgate. Quando Saladino morreu, ele doou esmolas igualmente tanto a cristãos e quanto a muçulmanos. Seu povo sentiu muito a morte do califa. Ricardo tivera uma boa imagem. Ricardo Coração de Leão tivera uma boa imagem ante aos olhos dos seus. Quarta Cruzada, que acontece de 1100, no caso que aconteceu de 1193 a 1198. Após a morte de Saladino, os filhos dele, está o califa, iniciaram uma trágica luta pelo trono. Afidal, que era o sultão de Damasco e senhor da Síria, contra o seu irmão Aziz. Aziz se escreve A-Z-I-Z e Afidal A-F-D-A-L. Irmão esse, Aziz, que era califa do Egito. Isso devido à recusa do povo em ser governado pelo vizir que Afidal escolhera para reinar em seu lugar. Malek Adhel estabeleceu uma paz temporária entre os Ayyubitas, que no caso seriam, pelo que eu me recordo, os descendentes do pai de Saladino, pois ele, Malek Adhel, cessou momentaneamente a guerra entre os seus sobrinhos, os filhos de seu irmão, de seu falecido irmão. Uma decisão, no caso uma divisão e grande discórdia interna havia em ambos os lados da guerra na Quarta Cruzada. Desde Bohemond, um herói da Primeira Cruzada, que dominava o Principado de Antioquia e tinha pretensões de tomar a Armênia para si. Isso também ante as instabilidades que haviam no Oriente, onde Malek Adhel regia o império do falecido Saladino.
Entre os cristãos havia uma grande luta pelo poder e riqueza entre a Ordem do Templo, os chamados Templários, e a Ordem de São João, a Ordem dos Hospitalários. O Papa Celestino III, que convocou a Terceira Cruzada, também chamou os cristãos às armas para a Quarta Cruzada. O arcebispo da Cantuária enviou uma carta a York, ameaçando aqueles que buscassem escapar aos seus votos guerreiros. Dentre os nobres franceses e outros que foram à Quarta Cruzada, um dos poucos é o Conde de Montfort, que posteriormente faria guerra contra os albigenses, que eram vistos como hereges pela Igreja.